Olá, encantadores! Hoje, quero compartilhar algo muito especial com vocês. Algo que talvez eu nunca tenha tido coragem de dizer em voz alta, mas sinto que é o momento. Espero que vocês me acompanhem até o final, porque isso mudou completamente a minha vida. Minha padaria sempre foi o meu mundo. Cada pão que saía do forno carregava não só o meu suor, mas também os meus sonhos. Eu e Albert construímos tudo isso juntos, tijolo por tijolo, receita por receita. Ele é o tipo de homem que nunca me deixou carregar o peso sozinha. Mas nem tudo na vida é tão simples quanto parece, não é? Às vezes, o que está na superfície é apenas uma fração da história. Eu tinha apenas 17 anos quando descobri que estava grávida. Não foi fácil abandonar os estudos para cuidar do bebê e, ao mesmo tempo, tentar ajudar Albert na padaria. E então veio a pressão, de todos os lados. Minha sogra e minha cunhada não perdiam uma oportunidade para me criticar. Você não tem estudo e nem educação, diziam. Nunca será capaz de dar um futuro para seus filhos. Cada palavra era uma facada, e embora eu tentasse ignorar, elas sempre encontravam uma forma de entrar na minha mente. Mas eu seguia firme. Afinal, eu não tinha tempo para cair. Meus filhos precisavam de mim, e minha família dependia de cada pão vendido, cada café servido. Então, certo dia, aconteceu algo que mudou tudo. Era uma manhã como outra qualquer. O cheiro de pão recém-assado preenchia o ar, e o sino da porta tocava com a entrada dos clientes habituais. Mas um homem entrou, com um cliente que nunca havia visto antes. Ele parecia deslocado, nervoso até. Comprou um pão e saiu sem dizer uma palavra. Achei estranho, mas deixei passar. Até que, no dia seguinte, ele voltou. Dessa vez, ficou mais tempo. E seus olhos, aqueles olhos. Era como se ele estivesse procurando por algo, ou alguém. Foi aí que tudo começou a sair do controle. Aquele homem. Eu sabia que ele queria me falar algo. O olhar dele era tão penetrante, parecia que ele estava tentando me dizer algo importante, mas na frente de todos, ele apenas me deu um simples boa tarde e pagou pelo pão. No momento em que ele virou as costas e saiu da padaria, algo dentro de mim disse que aquilo não estava certo. Meu marido, Albert, estava perto na hora e, quando viu o homem, percebi algo em seu olhar. Ele estava nervoso. Mas por quê? Não consegui entender. O que havia de tão estranho naquela situação? Eu tentei ignorar, mas a sensação de que algo não estava bem não saía da minha cabeça. Decidi dar uma volta até a cozinha para ajudar a nossa funcionária, que havia começado a trabalhar com a gente há pouco tempo. A padaria estava indo de vento em popa e, graças ao nosso esforço, os pães estavam fazendo sucesso. Albert sempre dizia que, se tudo continuasse assim, poderíamos até abrir uma segunda padaria. Ele sempre me agradecia por ter uma mão tão boa na cozinha. E, embora eu me orgulhasse disso, os últimos dias estavam pesados. Desde que aquele homem entrou na padaria pela primeira vez, ele não saiu da minha mente. Eu não queria falar sobre isso com Albert, mas algo estava me incomodando. Quando finalmente perguntei o que estava acontecendo, ele respondeu rapidamente, como se quisesse mudar de assunto. Ah, nada, Bianca. Só estou com uma dor de cabeça, ele disse, tossindo como se quisesse disfarçar. Mas eu sabia que havia algo mais, algo que ele não queria me contar. Eu não conseguia tirar aquela cena da minha cabeça, o homem olhando para trás, me encarando, e depois olhando para Albert de forma estranha. Ele queria falar, mas algo o impediu. Isso estava me deixando agoniada, como se ele estivesse guardando um segredo que envolvia a mim e a minha família. Foi quando decidimos fazer um lanche em família, só nós, para tentar aliviar o clima. Fechamos as portas da padaria, criamos um ambiente mais íntimo. Convidamos minha sogra, Rosa, e minha cunhada, Camila, para se juntar a nós. Eu sabia que aquele momento seria mais difícil do que imaginava. Quando elas chegaram, Rosa foi logo dizendo, Olá, Bianca, tudo pronto? Eu respondi, tentando manter a calma. Sim, está tudo pronto. E quantas baguetes você quer? Perguntei, tentando não mostrar a tensão que estava se formando em mim. Foi aí que minha sogra, com aquele jeito afiado de sempre, cutucou minha cunhada e disse, ela não sabe contar, esqueceu. Abandonou os estudos, né?
Aquelas palavras me cortaram como uma faca, mas tentei manter a compostura. Camila, sem jeito, disse: "Ah, é verdade." E naquele momento, algo dentro de mim estourou. Eu não aguentei. "Eu sei contar, sim", disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. E, mesmo sem ter terminado os estudos, eu aprendi muito mais com a vida do que vocês podem imaginar. Minhas palavras ficaram no ar, e o silêncio na mesa foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Albert entrou na sala com as baguetes quentinhas, mas ele percebeu o clima tenso que estava no ar. Ele tentou aliviar, colocando as baguetes na mesa, mas o ambiente estava carregado. Foi aí que ouvi minha cunhada cochichando com minha sogra. "Eu nunca abandonaria os meus estudos", ela dizia, como se quisesse me dar uma lição. "Eu vou ser uma juíza, e onde eu estiver, vou levar meu estudo comigo. É muito importante." Minha sogra olhou para os meus filhos e perguntou: "E os meus netos, eles estão estudando?" Eu olhei para ela e respondi com um sorriso forçado: "Sim, estão. E é isso o que importa." Mas Rosa não se deu por satisfeita e soltou uma frase que, sinceramente, me fez perder o controle: "Graças a Deus seus filhos não são iguais a você." Aquelas palavras me feriram profundamente, mas foi o momento em que eu soube que não poderia mais me calar. O que ela estava tentando dizer? Que eu não era boa o suficiente? Que a escolha que fiz para minha família era um erro? Antes que eu pudesse responder, meus filhos apareceram, correndo até a mesa e pedindo brigadeiro. Eu queria explodir, dizer tudo que estava engasgado, mas, por respeito a eles, me contive. "Claro, meus amores, mamãe vai fazer para vocês." Fui até a cozinha para tentar respirar, mas a tensão na sala só aumentava. Fui até o banheiro para molhar o rosto e, enquanto isso, Albert veio até mim. "Calma, Bianca", ele disse, com aquele tom suave que sempre me acalmava. "Essas palavras não significam nada. Você é forte e sabe o que está fazendo. Não deixe que elas te afetem." Mas, no fundo, algo dentro de mim estava mudando. Algo não estava certo, e eu sentia que a verdade, algo que eu ainda não sabia, estava prestes a vir à tona. Aquele café da tarde estava sendo uma verdadeira celebração, e a energia na padaria estava leve, alegre. Albert fez o anúncio que todos esperávamos. "Semana que vem vamos inaugurar a segunda padaria", ele disse com um sorriso enorme no rosto. Eu não podia acreditar. Finalmente, o nosso esforço estava dando frutos, e o sonho de expandir estava se tornando realidade. Eu abracei Albert com toda a força, sentindo o peso do sucesso. "Graças a Deus", exclamei, e logo nossos familiares começaram a bater palmas, todos comemorando com a gente. Todos, exceto minha sogra. Ela estava ali, olhando para nós, mas sem se mover. Quando todos se aproximaram para nos abraçar, Rosa permaneceu sentada, com aquele olhar fixo, como se estivesse avaliando tudo o que estava acontecendo. Albert percebeu isso, mas não disse nada. Ele sabia o que se passava dentro da mãe, e, talvez, fosse melhor deixar as coisas assim. Foi então que ela se levantou e, com sua voz sempre imponente, disse: "Querido filho, eu vou ter que ir embora." Minha cunhada, Camila, logo a seguiu: "Eu também vou, sogra." E então, as duas se despediram, mas o que mais me marcou foi o que minha sogra disse ao Albert. "Filho", ela começou, com aquele tom de voz firme, "sua mulher precisa estudar. Ela não vai conseguir ensinar seus filhos sem um bom estudo. O estudo não é só aprendizado, é educação. Você sabe disso." Eu a olhei, um pouco surpresa com as palavras dela, mas mantive a calma. Não queria começar uma discussão, não naquele momento. "Mãe, ela não quer isso", Albert respondeu, com um tom já cansado. "Ela entende muito bem, e é muito inteligente. Só você insiste em julgar. Acho que é hora de parar com isso." Eu me senti um pouco tocada pela defesa que Albert fez de mim, mas também sabia que a minha sogra não entenderia. Para ela, eu sempre seria a mulher que abandonou os estudos. Eu só queria viver em paz e ver a nossa família prosperando. "Mãe, eu vou te levar até a porta", Albert disse, levantando-se para acompanhá-la até o carro. "Fica tranquila, eu volto para te ajudar a limpar." Eu disse um tudo bem, e me concentrei em terminar de organizar a mesa e limpar a padaria. Mas, enquanto estava ali,
entre os sorrisos e os abraços que ainda ecoavam em minha mente, algo chamou a minha atenção. Eu estava perto do balcão, terminando de passar um pano na bancada, quando algo me fez parar. No chão, havia um pedaço de papel amarelado. Estranhei. Ele estava dobrado, como se alguém o tivesse deixado ali de propósito. Com cuidado, me abaixei e peguei o papel. Quando abri, meu coração deu um salto. Era uma anotação escrita à mão, e o que estava ali me deixou completamente sem ar. Eu sei o que você fez. Cuidado. Para Albert. Eu olhei ao redor da padaria, tentando entender o que aquilo significava. O papel estava rasgado, as palavras estavam escritas com pressa, e o medo tomou conta de mim. Quem teria deixado isso? E, mais importante, o que ele queria dizer com cuidado? Eu olhei para o relógio. Albert ainda não havia voltado. A padaria estava silenciosa demais, o barulho da cidade lá fora parecia distante. Senti um calafrio na espinha. Eu estava sozinha, com aquele papel, tentando entender o que aquilo tudo significava. E, ao mesmo tempo, uma sensação de inquietação me tomava. Como se aquele homem misterioso que apareceu na padaria, de alguma forma, estivesse envolvido em tudo aquilo. Quando Albert finalmente retornou, depois de deixar sua mãe em casa, eu já estava esperando, ansiosa, e, ao vê-lo, não consegui segurar. Ufas, você finalmente chegou, exclamei, tentando disfarçar a sensação estranha que me tomava. Ele pareceu perceber que algo não estava certo, porque logo perguntou, o que aconteceu? Não aconteceu nada, respondi, mais fria do que pretendia. Só achei que você demorou demais para voltar. A casa da sua mãe é aqui perto, e você passou muito tempo lá. Eu estava tentando esconder minha desconfiança, mas não consegui. Algo estava errado. Ele, então, tentou justificar a demora. Ah, é porque eu tive que ajudar a minha cunhada. Ela estava com um probleminha na casa dela. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Que problema? Perguntei, já com a pulga atrás da orelha. Ah, não vai entender muito bem, ele disse, como se tentasse desviar o assunto. Mas eu não deixei passar. Mas eu quero saber, Albert. Que problema? Ele parecia hesitar, mas então respondeu rapidamente, era um problema no chuveiro, na fiação elétrica. Eu fui lá arrumar. Eu tentei disfarçar a preocupação, mas, por dentro, a desconfiança crescia a cada palavra que ele falava. Sozinho na casa da sua irmã, foi o que eu pensei, mas não disse. Apenas dei um sorriso forçado e disse, ah, tudo bem então. Mas, enquanto ele falava, aquela sensação estranha não ia embora. Algo dentro de mim dizia que tinha mais por trás disso. Não era só o tempo que ele passou lá? Era o fato de que ele estava sozinho com minha cunhada em sua casa. Algo não estava certo. Enfim, a noite seguiu. Fomos para casa, onde já havia um jantar delicioso à nossa espera, preparado pela nossa empregada. Ela havia feito um peixe incrível, uma receita que adoramos, e, apesar da tensão no ar, tentei relaxar e me concentrar na comida. As crianças subiram para escovar os dentes, e, como sempre, eu fui junto. Elas sempre gostavam de me ter por perto nesse momento, e eu aproveitava para relaxar um pouco, tentar esquecer a agitação do dia. Mas, enquanto elas estavam lá em cima, a minha mente não conseguia descansar. Algo me dizia que eu precisava falar com Albert sobre o que aconteceu na padaria. Foi quando, já sentada à mesa, com a comida na frente, eu decidi contar tudo. Olhei para Albert, que parecia alheio à minha inquietação, e disse, Albert, eu encontrei um bilhete no balcão da padaria hoje. Ele imediatamente parou de comer, sua expressão mudou. O que? Onde? Quem deixou isso? Eu, tentando manter a calma, disse, eu não sei, mas estava lá, no balcão, bem dobrado. Quando abri, estava escrito, eu sei o que você fez. Cuidado. A reação de Albert foi imediata, e ele parecia completamente assustado. O quê? Alguém está me ameaçando? Ele perguntou, sua voz tremendo. Eu preciso ir à cidade, fazer uma denúncia, colocar câmeras na padaria. Eu olhei, tentando acalmá-lo, mas, por dentro, a mesma sensação de angústia me consumia. Calma, querido, acho que deve ser aquele homem. Lembra dele?
O que apareceu na padaria? Ele olhou para mim, desconfiado. Você tem certeza disso? Você acha que ele está fazendo isso? Eu suspirei, tentando organizar meus pensamentos. Eu não sei, Albert. Mas, por favor, calma. Não tome decisões precipitadas. Ele estava claramente nervoso, e eu sabia que não seria fácil tranquilizá-lo. Você sabe ler, não é, Bianca? Ele disse, de repente, com um tom mais suave. Não é questão de saber ler, amor, respondi, tentando encontrar as palavras certas. Eu sei o que está acontecendo. Não tenho o mesmo nível de estudo que você, mas tenho a noção de muitas coisas. E, por mais que eu queira entender o que está acontecendo, eu sei que precisamos tomar cuidado. Algo está errado, e precisamos descobrir o que é. Eu sentia que as peças estavam começando a se encaixar, mas ainda havia muitas lacunas. Quem estava nos ameaçando e por quê? E qual era a relação desse homem com tudo o que estava acontecendo na nossa vida? Por que Albert estava envolvido? E vivia me perguntando. A semana da inauguração da nossa segunda padaria chegou, e a ansiedade estava a mil. Eu estava animada, mas também exausta. A padaria estava bombando com a inauguração, e, por incrível que pareça, eu já não estava aguentando mais ficar na cozinha. Não por falta de vontade, mas a correria estava demais. Então, pedi à nossa funcionária da outra padaria, que estava fechada naquele momento, para me substituir na cozinha. Enquanto ela se ocupava, eu aproveitei para dar uma volta pela padaria, para ver como tudo estava indo. Foi aí que eu senti alguém me puxando pelo braço. Meu coração disparou. Olhei para trás e, para o meu pavor, era o homem misterioso que havia aparecido na padaria antes. Meu corpo gelou. Eu pensei, ele vai me sequestrar, vai me machucar. Mas, para minha surpresa, ele me olhou com uma expressão séria e disse em tom baixo, silêncio, fica calma. O que ele disse a seguir não aliviou a minha tensão, não mostre isso para o seu marido. Ele me entregou um papel e, antes que eu pudesse reagir, saiu tão misteriosamente quanto tinha aparecido. Eu fiquei paralisada por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu corpo tremia, e minha mente estava uma bagunça. O que ele queria comigo? Por que aquela ameaça? Eu não sabia o que pensar, mas uma coisa era certa, eu não podia mostrar o papel para Albert, como ele havia pedido. E, por mais que minha cabeça estivesse confusa, eu sabia que tinha que guardar aquilo bem escondido. Mal eu conseguia processar tudo, quando minha sogra chegou. Ela entrou com aquele sorriso de sempre, sempre cheia de críticas e comentários, mas com aquele tom de aparente elogio, nossa, que linda essa padaria. Perfeita. Vocês vão faturar muito aqui, com certeza. Ela estava acompanhada de minha cunhada, Camila. Albert foi recebê-las, e eu comecei a ficar ainda mais tensa. Aquela tensão no ar era impossível de ignorar. Enquanto isso, eu aproveitei para esconder o envelope que o homem me entregou. Fui rápida e discretamente coloquei o envelope na minha bolsa, com medo de alguém perceber. Em seguida, fui cumprimentar minha sogra e minha cunhada, tentando manter a calma. Elas me cumprimentaram, e o clima parecia mais pesado a cada palavra trocada. Minha sogra, com aquele olhar sempre crítico, eu virei para minha cunhada e disse, cunhada, o Albert foi arrumar o seu chuveiro? Você não tem o seu noivo para fazer esse tipo de serviço? Aquelas palavras me pegaram ela de surpresa. Foi aí que percebi o nervosismo de Albert novamente. Ele tentou disfarçar, mas seu olhar estava inquieto. Minha cunhada, por sua vez, continuou com aquele comentário, ah, é verdade, ele foi lá em casa arrumar o chuveiro. Ficou perfeito. Albert, claramente desconfortável, respondeu, obrigado, minha irmã. Mas eu já estava com a pulga atrás da orelha. O que estava acontecendo? Por que aquela situação toda parecia estranha? A desconfiança em Albert crescia a cada gesto, a cada palavra. Eu não sabia mais o que pensar. Mas, antes que eu pudesse refletir mais, a tensão aumentou ainda mais quando minha sogra, com aquele tom autoritário, soltou a seguinte frase, mas como ela vai administrar isso se não tem estudo? Ela tem que estudar, Albert. Precisamos que ela tenha mais educação para poder lidar com tudo isso. Eu já não estava mais conseguindo segurar minha raiva. Mãe,
por favor, Albert respondeu, já exasperado. De novo isso? Ela não quer isso. E, aliás, ela entende muito bem o que está fazendo. Foi quando eu não aguentei mais. Peguei um pano de prato e joguei no chão com força, como se fosse um grito de desespero. Olha só. Estou cansada de você ficar me chamando de burra, dizendo que eu não tenho educação. Por favor, me deixe em paz com isso. Minha sogra olhou para mim, sem nem sequer tentar disfarçar o desdém. Ela apenas riu e disse, até que ela sabe falar, né? Eu respirei fundo, sentindo a raiva subir pela garganta. Você está achando que eu sou o quê? Um animal? Perguntei com a voz tensa, mas firme. Ela riu novamente e disse, tá aparecendo. Eu não consegui me controlar. Você não tem ideia do que acontece aqui. Essa padaria só funciona porque estou aqui, trabalhando, correndo atrás. Se não fosse por mim, nada disso existiria. Albert tentou amenizar a situação, mas sua defesa me parecia mais uma tentativa de apaziguar as coisas do que uma reação sincera. Não é bem assim, Bianca. Agora, a gente tem uma funcionária maravilhosa. Ela está fazendo o trabalho direitinho. Minha sogra se virou para Albert com os olhos arregalados. Sério? Vocês têm uma funcionária agora? Quero conhecê-la. E, como se a provocação não tivesse fim, Albert confirmou, sim, mãe. Ela é ótima. Você vai conhecê-la em breve. Eu, por dentro, já estava em um turbilhão de emoções. Maravilhosa. Eu que passei as receitas para ela, falei com firmeza. Eu não sabia mais em quem confiar. A cada palavra de Albert, o desconforto crescia. Minha sogra parecia apoiá-lo, e eu só pensava em como tudo isso estava se tornando cada vez mais estranho. Eu precisava sair dali. Eu não aguentava mais aquele clima pesado. Eu vou levar as crianças para o parque, disse, tentando dar uma desculpa. Preciso respirar um pouco de ar fresco. Depois a gente vai para casa. Albert olhou para mim, com um sorriso cansado. Tudo bem, vai lá. Eu cuido de tudo aqui. Minha mãe está aqui, e qualquer coisa, ela me ajuda. Minha sogra, como sempre, disse, claro, querido, quem sou eu para não ajudar? Saí dali com o coração apertado, a mente cheia de dúvidas e com o tal envelope guardado na bolsa, esperando o momento certo para descobrir o que estava escrito nele. Mas uma coisa era certa, eu estava começando a desconfiar mais e mais de Albert. Algo não estava certo ali, e eu precisava descobrir o que era. Essa narrativa é cheia de reviravoltas emocionais e tensão crescente. Aqui está a continuação que você propôs, com o desenrolar da história. Quando cheguei em casa, o clima estava tenso. As crianças estavam jogando videogame, e eu, com a cabeça a mil, peguei a minha bolsa e fui direto para o quarto. Fechei a porta atrás de mim e, tremendo, tirei o envelope da bolsa. Ao abrir, o que encontrei dentro me fez sentir uma dor imensa, mas, ao mesmo tempo, uma raiva crescente. Albert, o homem com quem eu passei tantos anos, estava me traindo. As provas estavam ali, claras e cruéis. Ele achava que, por eu não ter estudo, poderia me deixar para trás. Mas ele estava completamente enganado. O que eu sentia não era apenas dor, mas uma fúria de vingança que crescia a cada segundo. Não ia ser assim que ele ia sair impune. Liguei imediatamente para um advogado. Meu coração batia forte, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Não mais. Não depois de tudo que eu fiz por ele. Enquanto conversava com o advogado, um turbilhão de emoções tomava conta de mim. Eu estava chateada, triste, mas mais do que tudo, estava decidida. Eu não iria mais deixar isso passar. Albert iria pagar pelo que fez. Logo depois, Albert chegou em casa, com aquele sorriso falso no rosto. Ele parecia estar tranquilo, achando que eu não sabia de nada. Amor, tenho uma novidade para te contar. Fomos convidados para o casamento da minha irmã, ele disse, com um sorriso de lado. Ah, é sério? Eu respondi com uma voz que nem eu mesma reconheci. Quando vai ser? Daqui umas 4 semanas, ele disse, aparentemente sem perceber a tensão no ar. Perfeito, eu respondi, mas na minha cabeça, as engrenagens começaram a rodar. Eu já sabia o que fazer.
Eu já tinha o que precisava para colocar tudo a limpo. As 4 semanas passaram rapidamente, e chegou o grande dia do casamento. Eu estava com tudo pronto. Tinha as provas em mãos e sabia que aquela seria a minha oportunidade. Eu iria mostrar a todos o que Albert estava fazendo por trás das minhas costas. Quando entrei no evento, minha sogra correu para me abraçar, toda sorridente. Que linda, filha! Eu conhecia a sua funcionária. Ela é maravilhosa. Você não sabe, eu tive que convidá-la para o casamento. Eu não aguentei. Fiquei parada, sem acreditar no que estava ouvindo. Você convidou ela? Tem algum problema com isso? Eu perguntei, tentando manter a calma. Mas a raiva já estava tomando conta de mim. A cerimônia aconteceu, e quando chegou a hora de servir a comida, eu estava tensa, mas também preparada. De repente, minha cunhada veio em minha direção com um prato de criança. Eu olhei para ela, confusa. Esse prato é para você, ela disse com um sorriso. Eu peguei o prato, mas não consegui entender o que estava acontecendo. Minha sogra, ao ver a cena, começou a rir. Acho que é adequado para alguém sem estudo, ela zombou, tentando me diminuir mais uma vez. Eu segurei o prato, tentando manter a calma, mas dentro de mim algo estourava. Foi o estopim. Eu sabia que era o momento certo para revelar tudo. Com um sorriso sarcástico, abri minha bolsa e mostrei os papéis. Eu tenho as provas, sua mãe, tudo o que vocês precisam saber está aqui. Albert está me traindo com a funcionária da padaria. A reação delas foi instantânea. O rosto de minha sogra ficou branco, e minha cunhada não sabia o que fazer. Minha sogra tentou me desqualificar, dizendo que eu estava louca, mas eu não deixei barato. Eu não sou louca. Eu tenho tudo, fotos, vídeos, mensagens. E sabe o que mais? Eu também sei que ele está devendo a agiota. Então, começa a se preocupar, porque você não vai ver nada além de um homem falido e sem escapatória. Aquela cena foi indescritível. Albert, desesperado, correu em minha direção, implorando para que eu o perdoasse. Ele disse que tudo não passava de um engano, mas eu sabia que era tarde demais. Eu não sou mais enganada, Albert, eu disse com firmeza. As suas malas já estão lá fora, e você não vai mais colocar os pés na minha casa. Ele me olhou, confuso, mas eu não tinha mais piedade. Você não vai mais ter acesso a nada que seja meu, nem à padaria. Vai ficar sem nada. Ele tentou se justificar, mas eu não quis ouvir. Você fez isso por tanto tempo, achando que me controlava. Agora, quem vai ficar sem tudo é você. Com toda a minha raiva acumulada, peguei a taça de vinho que estava na mesa e a joguei em direção a eles. Quem é burra agora? Ha ha ha. Seus burro, gritei, enquanto me afastava da festa. Albert me seguiu, mas eu não estava disposta a ouvir suas desculpas. Não venha atrás de mim, Albert. Sua funcionária, ou melhor, sua amante, já está demitida. Está na rua, e você também. Eu saí do evento com a cabeça erguida, sabendo que finalmente estava me libertando de tudo aquilo. Meu marido ficou devendo para um agiota por anos, e ainda estava pagando muito caro por isso. Quando soube da situação, nunca mais vi essas pessoas e não quero vê-las novamente. Fiquei sabendo que ele acabou virando mendigo e estava fugindo do agiota. Enquanto isso, minha sogra e minha cunhada foram despejadas, e minha cunhada, que havia trancado a faculdade, estava morando de favor. Por outro lado, estou muito feliz por ter aberto a 5ª filial da minha padaria. Também terminei meus estudos e estou me formando em recursos humanos. Foi o fim de uma era, o fim de uma mentira que durou tempo demais. Eu estava livre, e ninguém mais ia me enganar. A história termina com um grande final de revelações e justiça para a protagonista. A vingança foi bem planejada e executada, e agora ela pode seguir em frente, sem mais mentiras. Se quiser mudar algo ou continuar de outra forma, estou à disposição. Curte, compartilha, e comente. Até breve, amigos.